Chegamos a novembro, meus queridos ouvintes, é uma satisfação estarmos juntos mais uma vez em torno da literatura. Hoje eu quero falar de um livro de contos. Contos, como todo mundo sabe, é uma narrativa curta, poucas personagens, tempo reduzido e apenas um conflito. Então é muito difícil escrever contos porque o conto não permite gordurinhas, como a gente costuma dizer. E aí eu vou falar então do livro Novos Contos da Montanha, é do Miguel Torga, Nova Fronteira. E aí eu vou ler primeiro a orelha do livro, depois um comentário e um excerto de um conto que me agrada muito. Então vamos lá. A orelha foi escrita por nada mais, nada menos do que o senhor Jorge Amado, que foi objeto junto com Saramago do último programa de outubro. Miguel Torga faleceu sem ter recebido o prêmio Nobel, Injustiça Sem Tamanho. Ninguém mereceu mais do que o grande escritor português, o poeta, o contista, o memorialista. Entre os que trabalham a língua portuguesa na criação da poesia e da narrativa, o nome de Torga se destaca pela escrita invulgar e pelo conteúdo de uma literatura feita de humanismo. José Saramago disse uma certa vez que apreciava sobretudo a poesia de Torga. Para mim, o contista é insuperável. É, porém, nas páginas extraordinárias dos volumes do Diário que se reflete toda a vida de Portugal, a realidade e o sonho do povo português. Poeta ou prosador, há uma grandeza na criação de Miguel Torga que amplia os limites da literatura de nossas pátrias. Sendo um escritor profundamente português, em suas raízes e em suas perspectivas, a obra do mestre dos Contos da Montanha repercute igualmente no Brasil, abrindo caminhos para os nossos autores. Por tudo isso, pelo que Torga significa, vale louvar a editora Nova Fronteira do Rio de Janeiro quando inicia a publicação de sua obra como contista. Trata-se de uma realização editorial de grande importância, digna do maior aplauso dos leitores. Então, vamos ao livro. Na abertura do livro, há um texto muito interessante do Miguel Torga, em que ele diz o seguinte: Querido leitor, escrevo-te da montanha, do sítio onde medram as raízes deste livro. Vim ver a sepultura da alma grande e percorrer a via sacra da Mariana. Encontrei tudo como deixei o ano passado, quando da primeira edição dessas aventuras. Apenas vi mais fome, mais ignorância e mais desespero. Corre por estes montes um vento desolador de miséria que não deixa florir as urzes nem pastar os rebanhos. O social juntou-se ao natural e a lei anda de mãos dadas com o suão a acabar de secar os olhos e as fontes. Crestados e encarquilhados, os rostos dos velhos parecem pergaminhos milenários, onde uma peça cruel traçou fundas e trágicas legendas. Na cara lisa dos novos, pouco mais esperança há. Ora, eu sou escritor, como sabes, poeta prosador. É na letra redonda que tem descanso as minhas angústias, mas nem tudo se imprime. Ao lado do soneto ou do romance que a máquina estampa, fica na alma do artista a sua condição de homem gregário. E foi por isso que fiz aqui uma promessa que te transmito, que estava certo de que tu, habitante dos nateiros da planície, terias em breve compreensão e amor pela sorte áspera destes teus irmãos, que um dia virias ao encontro da aridez e da tristeza contidas nas suas fragas, não como leitor do pitoresco ou do estranho, mas como sensível criatura tocada pela magia da arte e chamada pelos imperativos da vida. Prometi isso porque me senti humilhado com tanto surro
e com tanta lazeira e envergonhado de representar o ingrato papel de cronista de um mundo que nem me pode ter. Tomei o compromisso em teu nome, o que quer dizer em nome da própria consciência coletiva. Na tua ideia, o que escrevo, como por exemplo essas histórias, é para te regalar e, se possível for, comover. Mas quero que saibas que ousei partir desse regalo e dessa comoção para te responsabilizar na salvação da casa que, por arder, te deslumbra os sentidos. Vejam que coisa linda e profunda. Mais um comentário aqui, já esse que eu li era da segunda edição, agora um da terceira. Aqui te apresento o mais discretamente possível a terceira edição deste livro. Almas penadas de um Portugal nuclear. Todas as personagens dele ardem nas suas páginas como nas labaredas simbólicas de qualquer nicho dos caminhos. Por isso, de mãos erguidas, imploram de quem possa o piedoso silêncio que preceda um ato de respeito e de compreensão. Respeito pela sua medida, que é humana, e compreensão pelos trâmites das suas ações que foram terrenas. Dou eu, pois, o exemplo, e digo-te em duas palavras, que se fez mais uma reprodução do painel, acrescentado apenas de algumas figuras que lhe faltavam, e retocado aqui e além, onde a tinta estava a cair. Painel tosco e montanhês, como sabes, mas nosso, quer queiramos, quer não, e dos outros também, quando a curiosidade dos outros der a volta ao mundo. Então, embora sorriam da ingênua pintura do artista, hão de certamente render-se à penitente grandeza desses irmãos serranos, que se purificam com sofrimento universal num purgatório de chamas transmontanas. Esse Miguel Torga escreve bem. Há ainda um prefácio da quinta edição, mas eu não vou ler para vocês, porque eu prefiro partir já para a leitura de 2 parágrafos de um conto que eu selecionei para vocês e que se chama O Pastor Gabriel. Nunca houve em toda a montanha pastor como Gabriel. Merecia as outras ovelhas, homem, disse-lhe um dia o prior, desanimado da anarquia dos seus paroquianos, quando viu o rebanho do rapaz atravessar a extrema de um centeio sem tirar uma dentada. Deus me livre! Já me vejo maluco com estas. Mentira. O padre tinha razão. Era uma pena ver tanta autoridade, tanta vocação, tanto jeito natural ao serviço de animais. Nem se pode fazer ideia. O carneiro mais teimoso, mais lorpa, mais churro, chegava às mãos do Gabriel e mudava de condição. Só não ficava a falar. Que fazes tu ao gado, criatura? Parece que o enfeitiças. Nada. Dou-lhe monte como a outra gente. Sorria. E lá continuava a educar os malatos com gestos e palavras que ninguém sabia fazer nem dizer. Ao fim de algum tempo, cada cabeça como que porfiava em não desagradar ao dono, em viver sintonizada com aquele governo sem cajado. E dava gosto ver a disciplina com que o rebanho deixava o redil e atravessava o povo, não há dúvida, nem o mestre na escola. Continuava a rir-se por dentro, espantavam-se com pouco, com a pequenina amostra do muito que estava por detrás. Na verdade, toda aquela disciplina tinha um fim, e era muito mais apertada do que parecia. Como os pastos no verão escasseavam, só havia uma solução: aceivar os nabais de noite pela calada. Ora, para Áfricas dessas, o Gabriel necessitava de gado mudo e lesto, cegamente obediente ao comando,
Por isso, sem dizer por quê nem por que não, exigia sistematicamente dos patrões que vendessem os carneiros mancos ou rebeldes, e ninguém ouviu o balido de nenhum. O teu gado não berra? Pergunta-lhe. É o berras. Ou não se chamasse ele Gabriel e não capitaneasse um bando de salteadores. No meio da escuridão, abria a porta do curral e punha-se a andar, o rebanho atrás como um cão rafeiro. À entrada da melhor sementeira parava, perscrutava os horizontes e arrombava o tapume. Depois, em silêncio, deixava entrar os famintos e esperava que cada boca se fartasse em silêncio. Se por acaso ouvia vozes ou passos de gente que se aproximava, subia acima da parede, descalçava os socos, batia com um no outro e largava a fugir com quantas pernas tinha. Não era preciso mais. Quando chegava ao redil, já o rebanho lá estava. Não, tu hás de ter qualquer segredo, qualquer mistério, insinuava o Langun a Sodá. Palavra de honra que não, e realmente não tinha. A coisa vinha-lhe espontaneamente, de uma maneira direta, rápida, infalível, de entender e de se fazer entender por todos os seres vivos. Via um coelho na cama, falava-lhe e punha-lhe a mão em cima, acalmava um cão assolado, a sorrir-lhe. Mas esta comunhão instintiva com a natureza dos bichos não tentava o Gabriel a alargá-la à natureza dos homens. Desses arredava-se discretamente, sem querer passar nas relações com eles do plano amorfo da neutralidade. Alugava o suor, enjeitados sem vintém, servia este e aquele. A indústria da Ferrede era comprar gado magro, engordá-lo e vendê-lo. Portanto, quem tinha dinheiro tinha o poder e não valia a pena discutir. Que lhe interessava a ele perder tempo com palavreado ou mendigar intimidades que sabia impossíveis de antemão? O que os donos de cada rebanho queriam, já o sabia. Era que lhe entoirisse de qualquer maneira. Recebia, pois, o farnel pela manhã e ala que se faz tarde, cada qual para o que nasce. No verão em que fez 22 anos, não pôde, contudo, ficar indiferente a um apelo que, muito embora fosse de cordeira no cio, vinha de uma criatura cristã, com quem de resto acabou por casar. Foi assim. Como a serra inteira ardia na fornalha do agosto, certo dia, no pino do sol, resolveu assestar o gado na loja. Servia então o Silvano, o maior proprietário da terra. E enquanto o rebanho sonolento ruminava, estendeu-se também no catre, igualmente sonolento e a ruminar. Era a hora do jantar, e lá em cima os patrões comiam e bebiam a tripa forra. Ele, coitado, teria uma malga de caldo no fim do banquete, e vivo velho. Nisto, sente passos pela escada abaixo, abre-se a porta, e a filha da casa bonitona, mais de pelo na venta, que nunca dera conta que o olhasse como um homem, nunca lhe consentira que a olhasse como mulher, aparece de cântara na mão ao vinho. Em silêncio e sem se mexer, deixou-a passar para a adega, que era ao fundo de uma loja contígua. Mas apenas sentiu desandar a torneira da pipa e a espuma do tinto a ferver dentro do barro, lhe fez cócegas na garganta, pediu humildemente: minha ama, dê-me uma pinga. Dou, anda cá bebê-la. Ergueu-se num pronto, saltou por cima do gado, entrou no armazém, recebeu a pichorra, levou-a à boca e começou a consolar a alma. De repente, sem mais nem para quê, a moça calada
dá-lhe empurrão à vasilha com a ponta do dedo. De respiração afogada e ainda engasgado a tossir, relanceou-a toda. Ao manchio, a senhora Morgada, e nada mais simples. Pousou a caneca e dobrou a rapariga sobre uma faixa de palha. Na verdade, não me contive e li o conto todo para vocês, o pastor Gabriel. Então, por favor, comprem o belíssimo livro Novos Contos da Montanha, de Miguel Torga, editora Nova Fronteira. Leiam, sejam felizes e vamos finalizar ouvindo uma linda canção portuguesa. Vamos ouvir um fado. Leiam e sejam felizes.